Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos falando da passagem da Bíblia do apóstolo Pedro, chamado dele para com Deus, para com o Senhor Jesus Cristo, e foi feito ali na pesca maravilhosa, num dia de um grande milagre financeiro que o apóstolo Pedro, ele assim precisava receber para que ele pudesse ver como seria o ministério dele. O ministério do apóstolo Pedro foi um ministério marcado por grandes milagres, sinais, maravilhas, revelações, visões do nosso Deus a um dos grandes apóstolos da igreja primitiva. Um homem muito usado pelo Espírito Santo, treinado pelo Senhor Jesus Cristo, e viveu através do poder do Espírito Santo, da direção de Deus, um grande ministério. E a Bíblia fala que Jesus ali já começou a ensinar a ele o poder da palavra, de obedecer a palavra. Ele na pesca, a gente fala pesca maravilhosa, que foi uma pesca milagrosa. Eles haviam trabalhado a noite inteira, não haviam pescado nada. E voltaram, e Jesus mandou eles voltarem a pescar, voltar a trabalhar, continuar perseverando. Mas só que dessa vez foi a palavra do Senhor Jesus. E Pedro aprendeu ali o poder da promessa, o poder da palavra de Deus, dizendo: Mestre, havendo trabalhado, isso em Lucas, do capítulo 5, do versículo 5, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Sobre a palavra do Senhor nós vamos lançar as redes. Isso fazendo apanhar grande quantidade de peixes, e rompia-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e foram encher ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Então ali aconteceu um grande milagre, no qual Pedro viu o poder de Deus. E é interessante que depois disso o Senhor Jesus chamou ele, e eles ficaram admirados. A Bíblia fala no versículo 9 que eles ficaram admirados do jeito que foi feito aquela pesca. E Jesus fez o chamado a eles, disse Jesus a Simão: não temas, doravante serão pescadores de homens. E arrastando eles os barcos à praia, deixando tudo, eles deixaram os barcos, deixaram as redes, deixaram todos os peixes que eles tinham pescado naquele dia, naquela pesca maravilhosa, milagrosa que o Senhor Jesus assim permitiu eles fazerem, e foram seguir. Eles estavam focados agora naquele que determinou a pesca, porque eles, pela experiência deles, pela profissão deles de pescadores, eles nunca tinham feito uma pesca daquele jeito. E eles viram que não era algo natural, não era algo profissional, algo de experiência humana, mas era do poder de Jesus, do poder de Deus. Então eles largaram todos os peixes e começaram a seguir o Senhor Jesus, o que tinha determinado o milagre. Uma vez Jesus, na multiplicação do peixe, ensinou isso a eles também, que ele tinha feito a multiplicação do pão e o peixe, e os discípulos estavam preocupados de não estarem levando o pão na viagem. E Jesus falou assim: vocês estão preocupados com esse pão? E ele estava pregando sobre o fermento dos fariseus. Ele falou: vocês ainda não entenderam quem é que está com vocês? Que fez a multiplicação do pão e do peixe? Quanto? Ainda Jesus pergunta, eles não lembram quantos pães foram multiplicados, quantos peixes foram multiplicados? E Jesus procurava passar isso aos seus discípulos, para que eles ficassem focados e atentos a quem estava falando com eles, a quem estava junto com eles. Que outra sorte, Jesus pergunta aos discípulos o que o povo falava, quem era ele. Alguns falaram de Jeremias, outros falaram do profeta Elias. E Jesus perguntou aos discípulos: e vocês, o que vocês creem que eu sou? E Pedro ali, na revelação do Espírito Santo, o próprio Deus revelou a ele, Jesus mesmo falou isso, que não foi carne que revelou para ele, mas foi o próprio Deus.
E Pedro falou que Jesus era o Filho de Deus. Então foi revelado por Deus e Jesus passava isso. Eles tinham que ter essa certeza, essa confirmação, essa revelação de quem estava com eles era o próprio Deus. E quando Deus falava e a pessoa botasse a fé na palavra de Deus, os milagres aconteciam. Isso foi o ministério do apóstolo Pedro. Ele foi ensinado assim. Jesus o ensinou a crer, a confiar, a viver a palavra de Deus e acreditar que o que ele determinasse, o que ele acreditasse de todo o coração, assim aconteceria. E Jesus espera isso de cada um de nós, que venhamos crer na palavra dele, viver a palavra dele, acreditar no que ele tem prometido, no que ele tem falado, para que venha se cumprir na nossa vida. Se você hoje talvez está como o apóstolo Pedro, naquele dia ele estava desesperado, não tinha conseguido um peixe, mas Jesus, por uma palavra aconteceu um milagre extraordinário, uma grande pesca. Você vê que até no o romano, o centurião, pediu a Jesus uma só palavra para que o servo dele fosse curado. Ele só dependia de uma palavra, de uma promessa para que tudo mudasse. E nós precisamos focar isso na nossa fé, no nosso entendimento, buscar uma promessa de Deus, pedir ao Espírito Santo para nos dirigir, porque a letra ela mata, é o Espírito que vivifica. Então precisamos do Espírito dessa palavra, do próprio Espírito Santo, do próprio Deus falando com a gente e botar a nossa fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pedro ouviu, creu e recebeu o milagre. Temos que crer, ouvir, buscar uma promessa ou mais promessas. Isso é de acordo com a fé de cada pessoa. E viver aquela palavra, acreditar, ter a certeza que Deus, Ele fará tudo o que Ele prometeu na santa palavra dEle. Quero fazer uma oração por você, que Deus, em nome do Senhor Jesus, Ele venha te dar a luz da palavra dEle na sua vida, na vida de todos nós, para que possamos, em nome de Jesus Cristo, sermos abençoados e recebermos milagres como o apóstolo Pedro recebeu. Que você, no nome do Senhor Jesus, receba essa revelação do Espírito Santo, que Ele possa te iluminar, te dar esse entendimento, te dar essa fé, para que você receba a sua bênção, o seu milagre, sua cura, sua libertação, e que o mal se afaste, saia da sua vida, através do poder do nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha nos dar essas revelações, Senhor, da Tua santa palavra, nos dar a fé no nosso coração, nos nossos corações, e que possamos sermos abençoados e agraciados com seus milagres, assim como o apóstolo Pedro foi e tantos outros têm sido, foram e têm sido até o dia de hoje. Deus nos abençoe a cada um de nós e nos dê a proteção, a libertação, a cura, a salvação do Teu Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê e concorda, diga amém. E diga graças a Deus. Que Deus te abençoe e que você receba a palavra de Deus no seu coração, palavra viva, e que ela se manifeste com milagres, com poder e com bênçãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.